A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, para nós que já há algum tempo frequentamos a Casa Espírita, mais uma vez estamos falando da caridade, né? Aqueles que estiverem chegando e pela primeira vez nunca tiveram contato com o Espiritismo, sejam bem-vindos à ideia de que fora da caridade não há salvação. Que ela começa dizendo sobre a verdadeira caridade. E é tão assim importante que, eventualmente, eu diria que a gente não passa aqui um mês ou algumas semanas e que este assunto não passe por nós de novo, né? E quando o Espírito diz da verdadeira caridade, né? De que caridade estamos falando, vale sempre a pena lembrar. A gente fala bastante sobre ela, o Evangelho tem um capítulo inteiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade, né? E ela falada em outros momentos, porque nós precisamos ser redundantes naquilo que precisamos para as nossas vidas, né? Precisamos ser redundantes no bem, já que é uma grande novidade para nós, né? A caridade é esta coisa potente, capaz de gerar paz no mundo. E aí, quem está chegando agora fica assim pensando nisso que eu acabei de dizer. Como assim, né? O fato de eu fazer uma doação em dinheiro, de eu comprar 1 quilo de alimento para alguém que precisa, é capaz de provocar a paz no mundo? Não é demais, né? Será que não está em excesso, né, de esperança essa frase, né? É porque tem a caridade que custa um preço, tem a caridade que é gratuita, né? Que ela não nos custa nada, né? Tem uma caridade que nos custa às vezes caro, é a caridade material, né? Fazer uma doação em dinheiro, montar um cabaz para uma família que precise, nos custa alguma coisa e às vezes pode ser caro quando nós não temos como pagar, né? Como disse um comerciante para mim uma vez, não está caro, o senhor é que ganha pouco. É verdade, eu aqui não tenho a capacidade de dar conta disso. Essa caridade nos custa alguma coisa, mas tem a caridade que é gratuita, que não nos custa nada, que é a caridade moral. E é disso que o Espírito está sendo mais profundo, né? Que a caridade não é apenas, ela é importante este passo, que é material, esta ação nossa, que nos faz sair do nosso ego para nos preocuparmos com o próximo, né? E há uma caridade mais profunda para a nossa alma, que também é baseada no mesmo princípio. E é isso, a verdadeira caridade, né? E é curioso que o Evangelho coloca assim, que nesse trecho mesmo, né? A verdadeira caridade é essa capacidade de suportar-nos uns aos outros. Suportar-nos uns aos outros. É tão desafiador isso, né? Por isso, ela é provocativa da paz no mundo, né? Se a gente fosse capaz de lidar com o outro de forma diferente de que costumamos lidar com o outro, né? E de que forma diferente é essa? A base do Espiritismo no Livro dos Espíritos, na benevolência para com todos, né? Ou seja, tratar bem a todos, tratar com respeito todos os indivíduos, não só aqueles próximos, não só aos que amamos, tratar com respeito aquele que pensa diferente de nós. Isso, às vezes, nós reagimos como se fosse uma grande ofensa a alguém que pensa diferente de nós. Como é que pode, né? Como é que a pessoa não entende isto, não entende esta nossa visão política, não entende a nossa visão sobre a vida após a morte, né? Pois é, sim. Nós não entendemos coisas de formas diferenciadas, estamos em momentos diferentes, às vezes na nossa própria vida, de maturidade, de fase, de processo mesmo na nossa vida, às vezes estamos em momentos diferentes do nosso estar espiritual, da nossa compreensão da vida. Como é que alguém não entende Deus? A pergunta é como é que se vive
sem Deus na nossa vida, sem você considerar a existência de Deus. Deve ser muito desafiador, mas cada um tem a sua história, às vezes a sua dor, a sua marca, e expressa isso, né? Às vezes se afasta da religião por alguma história, alguma ferida na sua história em relação ao trato religioso, não de Deus, né? Mas às vezes é mais profundo. A resistência à divindade está ali dentro da nossa alma em função de alguma dor, de algum orgulho. Enfim, cada um vai ter a sua história, né? Então é importante que a gente aprenda, dentro dessa proposta da caridade moral, lidar com o próximo, lidar com aquele que pensa diferente, que tem um time de futebol diferente, que tem uma religião diferente, que tem uma identificação de gênero diferente de como nós nos identificamos. Esse processo na vida, se ele fosse colocado ali como uma vacina que a gente toma quando vai beber, né, o menorzinho, né, para evitar uma doença, se a gente tivesse essa vacina que nos desse a capacidade de respeitar a todas as pessoas, independente da posição, independente do olhar, independente de cultura, de nacionalidade, a gente tinha o mundo muito perto da paz, né? No fundo, lá, o que o Evangelho traz de essência para a gente, né? Não fazer ao outro aquilo que não gostaria consigo mesmo, né? Mas às vezes a gente não trata bem nem a nós mesmos. Estamos na ilusão do nosso orgulho, né? E é difícil tratar bem o próximo, né? E quando não nos sentimos superiores, né? Nos sentimos especiais, isso se expressa de maneira aguda, né? Então, benevolência para com todos, né? Indulgência, né? Perdão das ofensas, indulgência aos defeitos que todos temos, né? As imperfeições que todos temos, e às vezes parece-nos que não temos. Então, essa é a grande dificuldade que a caridade e o exercício dessa verdadeira caridade, como ela coloca no texto, né? Um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para as nossas vidas. E isso não virá de uma vez só. A caridade em nós, né? Esse amor pulsante em nós, não virá de um dia para o outro, não virá com a morte do corpo, é como o Nuno colocou aqui na palestra anteriormente, né? O nosso mundo será idêntico, né, ao nosso mundo íntimo, encarnados e desencarnados, só não temos o corpo, tá? A vida espiritual tem uma dimensão diferenciada, né? As emoções estão muito mais presentes. Nossa vida física, a cronologia do tempo, ela nos organiza um pouco melhor a nossa consciência, né? Estamos o tempo todo fazendo referências a quanto tempo que passou tal coisa, né? Quando eu tinha tal idade, enquanto no mundo espiritual, na vida espiritual, sem a influência da matéria, as emoções são nossas organizadoras, né? Então o rancor, ele pode estar vivo em nós, apesar de serem 300 anos atrás a causa do rancor, mas está vivo como se fosse ontem, né? Então é a diferença da vida física para a espiritual, mas a nossa intimidade, a nossa capacidade de amar e de ser caridoso não vai acontecer depois da morte repentinamente. Não vai acontecer com uma palestra que a gente vai assistir, que de repente vai acontecer como então? Com o exercício permanente e aos poucos, né? Continuadamente a gente vai em busca dessa conquista para a gente que é necessário. Esse trecho do Evangelho, ele traz assim um convite, né? Deveis amar os infelizes, os criminosos. Caramba, já estava difícil aqui. Os criminosos, como criaturas de Deus que são, né? Porque desde que se arrependam, lhes serão concedidos o perdão,
a misericórdia justamente se encaixa dentro desse contexto. Porque a gente deve separar aquilo que somos daquilo que fazemos. Melhor, né? Vamos ver. Nós somos filhos de Deus, somos espíritos, somos luz, né? No dizer de Jesus, e ele se referindo às escrituras antigas, vós sois deuses, né? Como diriam os antigos. Mas às vezes as nossas atitudes não são, porque as nossas atitudes ainda estão mergulhadas no egoísmo muito presente, no orgulho muito presente, né? Mas na essência, os criminosos, né, são filhos de Deus e precisam da nossa caridade, né? E esmiuçando um pouco mais, quem são os criminosos, né? Todo aquele que foi descoberto, né? Qualquer um de nós que foi descoberto a este criminoso, né? Curiosamente, em Portugal, é próximo dos 13 mil o número de pessoas que estão reclusas, né? Eu falo presídio, mas acho que não é assim que fala aqui, né? Tem outro termo, né? Prisão. Prisão? Pronto. Vocês vão fazendo a tradução automática. Não sei se perceberam que eu sou brasileiro, enfim, acho que sotaque já estou perdendo, dificilmente. São 13 mil. E apesar de, né, alguns discursos mais contundentes, o número de estrangeiros não chega a 18%. Das cadeias, né? O restante são mesmo portugueses, e desses 18%, um pouco menos que a metade são pessoas de nacionalidade da língua portuguesa, né? E o número de mulheres é pequeno, e a maior parte, o maior número dos crimes são de crimes contra a pessoa. Esses são os motivos daqueles que estão presos, né? Crimes contra a pessoa, né, são todos aqueles que o patrimônio lesado é o indivíduo, né? Então vai desde da burla ao homicídio, enfim, tudo aquilo que é contra a pessoa, né? Isso segundo a lei, o Código Penal português, né? Mas quem são os criminosos para o Código Penal divino, né? São, eu disse aqui, próximo dos 13 mil os que estão presos e os que estão soltos, né? E nós que estamos soltos, né? Porque se ampliarmos nossa visão, se sairmos da redução da vida física apenas e ampliarmos para a nossa visão espiritual, já cumprimos nossa pena? Talvez de alguns crimes cometidos em outras vidas e até de algumas coisas desta vida que ninguém soube, né? Porque aqueles que estão atrás das grades são os crimes que deixaram marcas públicas e que foram identificados e processados segundo a lei, né? Mas há coisas que nós fizemos, vou colocar no passado, que nós fizemos, que ninguém sabe, que ninguém soube, mas está aqui, na nossa consciência. E há, às vezes, pequenos delitos que continuamos fazendo. Como assim? Eu vim para a Casa Espírita e você está dizendo que eu sou um criminoso? É uma provocação para a gente raciocinar e sentir de que quando nos afastamos da lei de Deus, quando nos afastamos do amor, nós estamos indo contra Deus, digamos assim. E não fazer o mal, né? Não fazer o bem e não fazer o mal, quando você pode fazer o bem, isso é uma atitude também que nos afasta da lei de Deus. O fato de não fazer o mal me leva à felicidade na próxima vida, no mundo espiritual, quando eu desencarnar? Não. Porque a felicidade é você avançar para o bem. Olha, eu venho todos os sábados à Casa Espírita, não falto um sábado, eu só não venho em agosto. Até porque não suspende as atividades de sábado, senão viria também, né? É suficiente? Não. Olha, nessa encarnação, não matei ninguém. Não. É suficiente? Não. Até porque, quanto mais recebemos, somos responsáveis por isso.
E o que é então suficiente para eu... Como é que eu vou conquistar essa felicidade ao chegar no final desta encarnação? Indo em direção ao bem, praticando a nossa verdadeira caridade, colocando isso em exercício. É assim. Não é só no final do ano, não, todos os dias, em todos os momentos. Fazer esse movimento de tratar bem as pessoas, né? De respeitar aqueles que pensam diferente, de perdoar as ofensas. Né? Essa caridade não custa nada, mas é a mais difícil. Né? Perdoar as ofensas. Tudo bem, eu perdoo, mas precisa ser um perdão leve, né? Perdoo, mas não se aproxime de mim. Talvez no primeiro momento possa ser uma estratégia, mas é preciso avançar um pouquinho mais, né? É preciso compreender isso. A gente pode nos enriquecer a nossa capacidade de fazer quando a gente compreende que o outro é tão necessitado como nós. Ela também coloca isso aqui nesse trecho da mensagem. Ele tem tantos defeitos como nós temos. Talvez tenha alguns que nós já não temos, né? Mas assim como nós temos alguns que ele também já não tem. O outro que implica conosco, não sei se fala assim em Portugal, que é implicante conosco, né? Que pega no nosso pé. Às vezes na relação de trabalho tem sempre uma criatura que escolhe a gente, né? Ou a gente atrai a criatura para a gente, também tem isso, né? Nosso pensamento que atrai, às vezes na família, né? Que essa pessoa está, às vezes na família bem próxima, que essa pessoa está conosco, né? Essa a gente tem que orar todos os dias, agradecer a Deus, porque está perto de nós e temos a oportunidade, né? No céu e inferno, Kardec coloca uma coisa muito interessante, né? Nós falamos aqui das pessoas que estão presas, os crimes, né? Crimes contra a pessoa, e isso está previsto no Código Penal, né? As atenuantes, as agravantes, a pena de cada um, né? A pena de cada crime, se houve intenção, não houve intenção. O Kardec coloca o Código Penal da vida futura. É fantástico essa parte do céu e inferno. Fantástico. São uns 30 leis, assim, são 30 códigos. E no começo ele coloca assim, isso não é uma imagem que eu estou criando para poder falar de espiritismo, não. É uma constatação das comunicações mediúnicas, do que ele viu dos espíritos das reuniões mediúnicas que passou e da clareza mental que tinha esse espírito, né? Encarnado entre nós, como professor Rivaio, e ali construiu, a partir da observação do fenômeno mediúnico, as obras básicas do espiritismo. E o céu e o inferno foi a palestra anterior, né? Tá aqui vivo na mente, né? O céu e o inferno vai trazer onde é que está o céu, onde é que está o inferno, né? Que não está num lugar específico, está aqui dentro de nós, né? E as penas. E é muito curioso que a gente, no movimento espírita, às vezes a gente fala isso de brincadeira, escapa numa palestra, mas alguém está ouvindo ali e acaba entendendo dessa forma, né? Que é assim, na próxima vida eu vou pagar o que eu devo, né? E nessa eu estou pagando aquilo que eu arrumei de confusão, né? Realmente é um termo que Kardec utiliza de quitar as dívidas, mas a gente pegou assim, ó, essa pessoa, ela puxa um pouco da perna, deve ter chutado muita gente na outra vida, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente faz umas ligações assim, a gente é rápido em carimbar, né? Aconteceu uma coisa, isso aí foi coisa da outra vida, isso foi... Deve ter sido tal coisa. Já sei como é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque uma falha, ela não especifica que vai ser, né? Morreu de tiro, porque matou com um tiro alguém, né? Não é assim. A vida faz umas coisas assim, ó. Às vezes, a pessoa é muito orgulhosa, trata mal as pessoas. Mas é muito criativa,
é muito conectada, assim, um raciocínio rápido, então acaba tendo um tino para negócios, e ela conquista, né, ganha dinheiro com o negócio, monta um pequeno negócio, o negócio cresce, passa a vida com um sucesso financeiro, mas difícil, viu, de lidar com ela. Orgulhosa, às vezes explorava um pouco os funcionários, né, no trato com as pessoas, em casa. Desencarna, constata que, poxa, o que eu fiz da vida, né? O que eu levei para a vida espiritual, né? O meu inferno íntimo, né? Então agora eu vou reencarnar. Estou simplificando, as coisas também não são assim tão simples, mas vou reencarnar. Já sei, eu quero. Agora eu vou no oposto. Uma vida muito simples, mas muito simples, na pobreza, para que eu valorize cada coisa que eu conquistar e para que a vida me force a eu me colocar numa posição mais humilde, a eu precisar das pessoas, eu precisar me relacionar com as pessoas para conseguir alguma conquista, né? Então a vida vai me obrigar a ser humilde. Está resolvido o problema? Não, por quê? Porque a pessoa pode passar a vida na simplicidade, na pobreza, mas praguejando, chateada, na primeira oportunidade que tem, puxa o tapete de alguém, enrola alguém, passa a perna de alguém, trata mal alguém, né? Não vou perguntar se conhece alguém assim, porque isso gera pensamentos que podem não ser legais, né? Mas assim, a pessoa é muito humilde até ela ter alguma coisa. Quando recebe alguma autoridade, algum espaço, se transforma, né? E eu me vejo nisso em alguns momentos da minha vida também, fazendo esse olhar para mim mesmo, né? Então não adianta, o nosso caminho é de aceitação. Nessa parte do Código Penal da Vida Futura, Kardec diz que são 3 passos para a regeneração, né? A constatação, né, o arrependimento, que é o que o Espírito coloca aqui na mensagem também, deveis amar os criminosos como criaturas de Deus, pois os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia. O crime que for, gente. Pode ser o furto de 1 quilo de maçã e pode ser um míssil arremessado para matar uma escola inteira. O crime que for, desde que se arrependam. É suficiente? Não. Mas é o primeiro passo importantíssimo, porque tem gente que não se arrepende, né? E demora a se arrepender. O arrepender-se é ter essa consciência de que não foi bacana o que eu fiz. E agora eu me arrependo. Isso eu não faria de novo, né? Isso tem uma dor moral, né? E segue-se aí a indicação de Kardec, 3 fases, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. Isso é válido para todos nós, né? Então esse exemplo que eu citei da pessoa que chegou no mundo espiritual e reavaliou, arrependeu-se. Aí tem a expiação, a encarnação que ela construiu com limitações. E a expiação também, às vezes nós pensamos que é só dor, né? E no Céu e Inferno, Kardec coloca a expiação, ela é sofrimento, mas é aprendizado. É sofrimento e dificuldade, é a palavra que ele utiliza, né? Então, a pessoa vivendo uma situação de dificuldade para conseguir expressar aquelas coisas ruins, tem dificuldade que gera um esforço dela, isso é uma expiação. Ao mesmo tempo, é uma prova, é um teste, né, daquilo que está aprendendo, daquilo que aprendeu com alguma conquista, né? E às vezes é sim doloroso, porque para aquela pessoa que está acostumada a ter o não ter, é doloroso. É doloroso a gente pensar naquilo que fez e às vezes com um arrependimento porque falou determinada coisa para alguém ou tratou mal alguém que gosta muito, e aquilo tem uma dor. Tem uma dor ali que até às vezes se fisicaliza, né? Então esse processo da expiação é um processo de
aprendizado, não é porque Deus quer que você sofra. Você gerou 1 quilo de dor, agora vai sofrer 1 quilo de sofrimento. Não. E o grande barato, né, de que a expiação pode ser amenizada. Você pode suavizar a sua expiação. Você pode encurtar o tempo. Imagina, você recebeu uma pena de 30 anos, né? 30 anos e sair em 10. Economizei 20 de dor. Sim, como? Aprendendo a amar. E não se exige da gente. Deus não exige da gente a perfeição. Deus exige da gente aquilo que a gente pode dar. E pode ser que esse aprender a amar seja curto. Aqui, alguém muito próximo de você. É mais fácil amar um filho do que amar aquele criminoso que está um pouco distante da gente. Mas esse filho pode ser um desafio também. Aquele que está próximo de nós, o filho, a esposa, pode ser um irmão, né, que convive muito com você, um familiar. Esse núcleo familiar mais próximo é escola de aprendizado. É sim difícil. Vocês acharam que era só com vocês? É difícil, né? Faz parte do nosso processo. E às vezes, quando o núcleo familiar é tão bacana, é porque tem força para irradiar isso para a família alargada, né? Então, essa convivência uns com os outros, o suportar-nos, pode ser só isso, só que Deus pede da gente nesse aprendizado de amar para reduzir o tempo e a intensidade da sua expiação. E ali na frente, inevitavelmente, vai vir a oportunidade de reparar, né? Que pode não ser com aquela pessoa, quando você tem um débito a quitar com alguém, pode ser que você expresse isso de uma outra forma. Então, uma pessoa que, por exemplo, provocou muitas mortes, né? O mundo já passou por algumas guerras mundiais, não faltou oportunidade desse exemplo se encaixar em alguém, né? Provocou muitas mortes. Como ele vai reparar aquelas 350 pessoas que ele matou e não precisava? Como vai reparar isto? Vai ter que reencarnar com 350 filhos, né? Cada um. Em 150, não. Ele pode, por exemplo, ter uma profissão que ele salve vidas. Que ele possa ser médico, né? Não vão me carimbar os médicos. Gente do céu, são exemplos didáticos, né? A gente pode, por exemplo, agora imaginar, né, o professor, né, que lida com tantas crianças jovens, né, ou no ensino universitário, né, que forma caracteres, que contribui na educação. Tenho certeza que alguém tem 1, 2, 3 professores na sua memória que um dia falaram tal coisa, que um dia lhe educaram com tal coisa, lhe ofereceram tal atitude que marca a gente, que a gente leva para o restante da vida como referência, né? Que importância tem o professor? E estar nesta profissão, o que significa, né? Qual é a nossa história, né? Olha, que oportunidade de reparação, de expiação também, né? É um desafiador lidar com o ruído das crianças todas. Mas como a vida nos traz isso. Qual é o seu momento? Qual é o seu momento? Você está ali já está a expiar aquilo que gerou lá atrás? Já está a reparar com a vida, com as pessoas? Ou está no momento de ainda precisar a constatação, né? O arrependimento? Talvez até possamos ter em algumas situações as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Estejamos a fazer coisas que precisamos constatar de que, olha, está passando dos limites aqui, mas já estamos reparando algumas outras situações e algumas nós estamos expiando, que aqueles que estiverem expiando possam estar fazendo sem revolta, porque senão a gente não vai para outra fase, né? Porque parece simples, né? O arrependimento, a expiação, a reparação, né? Mas pode ser o arrependimento, a expiação, a expiação, a expiação, a expiação, porque não aprende, né? Não sai de si, é sempre até chegar lá à frente, né?
Esse trecho nos convida à verdadeira caridade, a pensar nos criminosos, e vale a pena fazer uma prece por aqueles que estão recolhidos nas cadeias, enfrentando o seu desafio, enfrentando uma situação. Eu não sei se alguém é capaz de vislumbrar o que é isso, né? Você ter a sua liberdade recolhida. Você não tem a liberdade de ir para onde quer ir, de estar com quem quer estar, né? Mas também pelos crimes que fizeram, ok. E não sou eu o juiz disso. O juiz é a consciência, né? Do que é a lei dos homens, o juiz tem um juiz para isso, né? Mas lá no mundo espiritual não há juízes. Esse é um dos grandes sustos da chegada no mundo espiritual, né? Não tem ninguém para julgar a gente. Veja que o André Luiz ali no nosso lar, o médico foi lá examiná-la, falou: poxa, que pena que ele veio por suicídio, né? Hein? Não, foi uma cirurgia. Mas ele já tinha, né, 8 anos de que atraído para o inferno que ele vivia dentro de si mesmo, né? Eles estavam fazendo ali uma educação, uma reeducação, não tem ninguém para lhe julgar. E se você desencarnar e se ver diante de um tribunal em julgamento, corre, você está no umbral, corre daí, pede ajuda, não caia nessa, não vai nesse engodo, né? Então, o Espírito nos convida a pensar neles, a pensar na força do arrependimento, né? E que isso possa estar vivo aí na mente da gente, porque todos os dias nós precisamos estar em movimento com essa verdadeira caridade para construir esse paraíso dentro de nós antes que a hora chegue, né? E no mundo espiritual é um pouco mais difícil a gente lidar.